Olá, querida igreja de Anápolis, que alegria poder participar com vocês deste momento tão especial que é a Festa das Nações, um momento em que os nossos corações avivado, renovado e que nós despertamos para o plano, o propósito do qual Deus tem para as nossas vidas. Bom, meu nome é Márcio, sou casado com a pastora Fabiana. Infelizmente ela não está aqui agora, e também nem as minhas filhas, Alice e Alana, mas estamos todos nós aqui engajados, lutando pelo reino aqui na Irlanda. Bom, nós fomos enviados pela igreja de Uberlândia em março de 2008. Estamos aqui debaixo da cobertura dos nossos queridos, pastor Ari, pastora Helena e Humberto e Robin. E hoje nós estamos aqui com 3 células nesses 5 anos e meio. Temos em torno de 12 jovens participando e 30 adultos, em torno de umas 40, 45 pessoas. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho como que foi o nosso chamado, como que nós viemos parar especificamente aqui na Irlanda. Bom, eu sempre tive um chamado de Deus no meu coração, uma paixão por servir a Ele. Porém, eu não sabia onde que Deus iria me levar, onde que era. E eu era até um pouco frustrado, porque muitas pessoas falavam para mim assim: eu tenho um chamado para ir para o Japão, eu tenho um chamado para o Oriente Médio, eu tenho um chamado para o Iraque, eu tenho um chamado para a Coreia. E eu tinha um chamado e não sabia para onde eu ia. Então, mas o meu desejo era servir o reino. Mas com o passar dos anos, nós recebemos em Uberlândia o bispo Komanapali da Índia. E quando ele veio, assim, meu coração começou a queimar de paixão pela Índia. Mas por ouvir tudo aquilo que ele falou, meu coração assim começou a olhar muito forte. E eu estava disposto a ir para a Índia. Porém, no ano de 2007, nós fizemos uma viagem para a Europa. Nesta viagem nós fomos a Israel e vários países aqui da Europa. E nós passamos 2 meses na Inglaterra. Neste tempo que eu estava lá, eu fiz uma visita aqui na Irlanda para uma família que era de Uberlândia e tinha mudado aqui para a Irlanda. E nesta visita, apenas de um final de semana, nós tivemos uma reunião com esta família e mais algumas pessoas que estavam ali. E quando eu estava nesta reunião, eu tive uma visão. Deus me deu uma visão muito clara e eu via um feto, uma criança muito pequenininha, assim, sem estar bem formada, muito pequenininha. E eu perguntava: Deus, o que é esta visão? E ela me repetiu por 3 vezes, até que Deus falou pelo Espírito dele ao meu coração que aquele feto era uma igreja que precisava ser cuidada, porque senão ela iria ser abortada. E eu saí daqui com aquele peso daquela visão, mas eu não tinha uma visão para a Irlanda, nunca tinha orado especificamente para a Irlanda, mas eu pensei, talvez Deus queira que eu fale com outras pessoas, passe esta visão para outras pessoas. E eu saí daqui com esta visão no coração. Assim que nós chegamos ao Brasil, na primeira semana que eu cheguei lá, o pastor Ari e a pastora Helena, eles nos fizeram um convite, para nós. Falaram assim: nós podemos ir almoçar na sua casa? Nós falamos, eu e a Fabiana: sim, será um prazer recebê-los. E aí pastor Ari e Helena foram à nossa casa, e após o almoço, ele começou a fazer algumas perguntas para mim. Perguntava: Márcio, como que está o seu chamado de missões? Aí eu disse para o Ari, falei: Ari, meu chamado continua firme, queimando no meu coração. Estamos dispostos a servir ao reino e só estamos esperando uma palavra clara de Deus. E aí ele nos falou, ele falou assim: sabe, Márcio, nesses últimos dias, Deus tem falado muito ao meu coração.
E Deus tem me falado muito forte que nós precisamos abrir uma igreja na Irlanda. Quando ele me falou aquilo, logo me veio a visão que eu tive quando estive na Irlanda, daquele feto. E aí eu contei para ele, porque eu não havia contado ainda, a respeito desta visão. E o pastor Ari, como uma pessoa de muita visão, logo ele falou, se Deus falou com você e Deus falou comigo, então... E eu disse, Ari, o meu coração está aberto para servir ao reino, seja na Índia, seja na Irlanda. E aí eu disse para ele, eu falei assim, a minha família, eu e a minha casa, estamos à disposição do reino. Aí eu disse para ele, se eu não tivesse tido aquela visão, só pela palavra do Senhor, dando uma direção para mim, eu viria em obediência. E eu tenho certeza que eu já seria abençoado, só de obedecer aquilo que o Senhor tem passado, né? Que Deus falou ao coração do Senhor. Mas Deus falou, o coração do Senhor é o meu, então nós temos uma confirmação. Então ele já, ali na mesa, após o almoço, ele falou assim, quando podemos fazer o seu envio? Quanto tempo você precisa para desfazer de tudo e para ir para a Irlanda? Aí eu falei para ele, Ari, acho que eu preciso pelo menos 6 meses, nós temos vários discípulos, temos muitas coisas para organizar, mas rapidamente, era mês de setembro quando nós conversamos, quando foi no mês de março de 2008, nós já estávamos partindo. Nós desfizemos de tudo que nós tínhamos, demos nossas coisas para as pessoas, vendemos algumas poucas coisas e nós viemos para essa terra. E já estamos aqui há 5 anos e meio. E o nosso coração se alegra em ver tudo o que Deus tem feito. Bom, falando um pouco da Irlanda, a Irlanda é um país que já sofreu muito. É um país, os primeiros habitantes eram os celtas, depois eles foram dominados pelos vikings e muitos outros povos na antiguidade. Um país de uma longa história e é até difícil para a gente falar toda a história dela em poucos minutos, mas um povo muito sofrido, um povo que passou muita necessidade, fome, e ela melhorou financeiramente nos últimos 40 anos, mas sempre foi um país muito, muito pobre. Em 1845 a população era 8 milhões de habitantes e houve uma fome muito grande que morreu de fome, 1 milhão de habitantes, 3 milhões mudaram-se, aqueles que tinham condições, e foi um país muito oprimido. E hoje a Irlanda é um país onde que ela é dividida entre católicos e protestantes. E existe uma guerra muito forte para que os irlandeses conheçam Jesus, porque eles foram muito oprimidos pelos protestantes, que eram os crentes, que eram os ingleses. Eles dominaram a Irlanda por muitos anos, colocaram altas taxas, impostos, entravam aqui matando os irlandeses e muitos até em nome de Deus, como Oliver Cromwell, que entrou aqui debaixo de uma direção de Deus, segundo ele, que Deus deu uma visão que deveria vir aqui para matar os irlandeses idólatras e católicos. Então isso aconteceu muitas vezes. E então a Irlanda, você já deve ter ouvido muito falar, principalmente você há uns 20 anos atrás, do IRA, que era o Exército Republicano Irlandês, sempre brigando, explosões, bombas, mortes. Então a situação aqui ela foi muito um conflito muito longo, de muitos anos, com a morte de muitas pessoas, tudo por causa da religião. Os católicos são contra os protestantes, que são os crentes, e os crentes contra os católicos. Então essa guerra durou por muitos anos. Em 2009, quando eu já estava aqui há 1 ano, houve 10 atentados em 6 meses, com bombas e mortes. Então é um povo que eles têm muita mágoa por causa da religião. Então quando nós vamos falar que nós somos cristãos, eles nos perguntam, você é católico? Eu falo,
Não. Então você é protestante. E eles têm muita mágoa, muita ferida. Então tem sido um trabalho muito duro e difícil alcançar o coração dos irlandeses. Temos alcançado outras nacionalidades aqui dentro da Irlanda, mas ainda pouquíssimos irlandeses. E nosso pedido de oração é que você ore pela Irlanda. Ore por este povo, para que o coração deles sejam quebrantados, para que eles possam perdoar, sabe, os protestantes com aquilo que eles fizeram, para que eles conheçam o Senhor Jesus. Tem sido um terreno árduo e duro esses anos aqui, e eu sei ainda que tem muitas coisas para ser feita, mas nós não vamos fazer sozinho. Normalmente, missões é o trabalho da igreja. Então, cremos que toda a igreja precisa ser envolvida em missões, toda a igreja. Alguns descem ao poço, outros precisam segurar a corda. Aqueles que seguram a corda são aqueles que vão estar orando. Aqueles que descem são aqueles que vão ser enviados. E aqueles que são enviados precisam ser sustentados. E aí é o papel de toda a igreja fazendo missões. Então, eu quero deixar aqui, primeiro, a minha gratidão de poder estar compartilhando com você, mas te pedir, por favor, orem por nós, ore pela Irlanda. Temos uma visão, nossa visão é de alcançar a cidade de Monaghan. Nós já estamos começando uma célula em Dublin e queremos abrir uma igreja em Dublin e depois em Belfast, que é a outra capital da Irlanda do Norte. Então nós temos muitos desafios diante de nós e queremos que vocês nos ajudem em oração. Por favor, orem por nós. E nós cremos que um dia uma grande multidão será levada para o reino dos céus. Uma multidão de irlandeses, do qual você e eu vamos fazer parte desta grande colheita. Um grande abraço, um beijo a toda a igreja. Amo vocês. Espero um dia poder estar junto com vocês. Um grande abraço aos pastores queridos que nós amamos muito dessa igreja tão querida. Grande abraço. Deus os abençoe. Amém.